Bem, entre as ações que a gente teve muito legais no Conexão Mulheres, vale citar a ação do Grupo Pardini. Eles vacinaram a apresentadora Cris Paz na hora, ao vivo, de herpes zoster. Enfim, foram vários momentos muito especiais e a gente faz questão de agradecer a cada um dos patrocinadores. A Drogaria Araújo, ao Grupo Mater Dei, ao Grupo Oncoclínicas, ao Sebrae MG, ao Grupo Pardini, à FEComércio, aos Supermercados BH e ao Sindipaz. A todas essas empresas, o reconhecimento especial às mulheres do Brasil, às mulheres de Minas Gerais. Então, muito obrigado a todas as empresas e às participantes que estiveram conosco nesse evento fantástico que foi o Conexão Mulheres. A gente está começando o segundo bloco e a Maria Elvira fez uma pergunta incrível aqui, fez uma observação. Então, vamos esquentar um pouquinho vamos botar lenha nessa fogueira. O que você queria falar, Luísa? Eu queria entrar nesse assunto da Rafa, que ela fez esse comentário. Eu, por exemplo, quando comecei, a minha empresa tem 4 anos. E quando eu comecei a empreender, eu falava, eu só quero comprar e vender e ter as minhas coisas, né, do jeitinho. Eu não imaginava o tamanho que é ter uma empresa, mesmo que desse tamanho, né, todos os desafios que eu enfrentei e que eu sei que eu vou enfrentar ainda, que são necessários para o crescimento. Mas tem gente que não vê como empresa. Tem gente que não vê o Instagram como empresa até hoje, né? Então, como é importante, igual ela falou, trazer o engajamento, ter as clientes ali. Então, é realmente fundamental uma empresa assim. Essa noção saber o de que somos empreendedoras, eu mesma, que saí de agência de publicidade quando eu tinha quase 40 anos, né, e fui me tornar autônoma, e aí um dia meu namorado na época falou assim, porque você é uma empreendedora? Eu falei, uai, sou? Eu não tinha essa consciência, olha que loucura, né? Conta um pouquinho, eu queria que você falasse isso que você falou sobre a questão da aposentadoria, né? Que às vezes a venda da empresa... Esse é um ponto que a gente tem que trazer cada vez mais, sabe, para a nossa linguagem, cada vez mais respeitar o nosso momento pessoal. A gente vê muita empresa, por exemplo, sócios que começam juntos e por motivos pessoais. Porque você concorda, Cris, que é muito íntimo o sucesso. E, às vezes, você começou uma empresa que já está faturando 1 milhão. Aí, o seu sócio ou sua sócia quer 5. Aí, você fala, nossa, agora eu já abri mão de tanta coisa e eu vou buscar 50 milhões. Você fala, poxa, mas não é meu sonho ir para outro estado, não é meu sonho endividar, colocar minha casa que foi o meu grande troféu como garantia daquilo, para mim já está legal. É onde que a gente também começa a entender que, dentro da empresa, existem várias rodadas de M&A, né, que é fusão e aquisição. Então, dentro das empresas, pode ser que você esteja num momento de, cheguei lá, quanto que vale a minha empresa? Porque se a gente parar para pensar, todas nós aqui, mulheres empreendedoras, somos de alguma forma milionárias. Porém, talvez não abrir a conta e ter milhões na conta. Mas a empresa tem um valor muito significativo, a parte de uma empresa também tem esse valor. Tem um patrimônio que foi construído, né? E isso tem um preço, né? Isso tem um valor. E essa é a nossa missão, ajudar com que as pessoas descubram o valor das empresas e, em cima disso, o modelo, né? Se eu vou sair, se eu vou entrar, se eu vou convidar alguém, se a gente vai fazer uma expansão da Fusile, né? Quanto vale a Fusile mais, que são os conglomerados, né? Quanto várias empresas começam a criar braços e aquele conglomerado tem um valor. Mas quanto que vale cada uma individual, conglomerado como um todo? Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha acesso cada vez mais, né? Eu queria botar um ponto aqui que eu acho fundamental. Recentemente, a Jacinda Ardern, que era a primeira-ministra da Nova Zelândia, muito jovem, né? Ela assumiu muito jovem, uma mulher à frente de um país pequeno, mas muito desenvolvido, né? Ela, durante a pandemia, teve uma condução da pandemia muito sensível, ela foi de muito sucesso, e, recentemente, ela falou, quero parar, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente fala muito de sucesso como se fosse um caminho sem volta e sempre para frente, né? Então, peraí, tudo que eu construí não valeu? Eu acabei de terminar um relacionamento de 5 anos. Aí, muitas vezes, a gente tem a sensação, né? E assim, é um relacionamento que a gente terminou gostando um do outro, mas que a gente viu empecilhos para continuar. É muito sofrido. Mas aí você fala,
Não teve construção, eu vou ter que começar tudo de novo, mas espera aí, esse relacionamento construiu um patrimônio que ficou nele, que ficou em mim, né, de crescimento. Então, nem todo passo é para frente. E eu acho que a Baico, ela entra nessa ressignificação também, no sentido da gente entender que tudo que a gente constrói fica de alguma forma, né? Mesmo que seja para a nossa aposentadoria ou para dizer, não quero mais isso, porque os nossos desejos mudam. A gente precisa muito trazer o conceito de sucesso para dentro e não para fora, né? Eu acho que eu tenho uma crônica que chama Heróis da Desistência, que eu acho que desistir é um ato de muita coragem. E desistir não significa não ter dado certo, né? É muito bonito onde você entra. E só aproveitando, né, essa fala, porque assim, a gente está numa fase de... Falar mais perto. A gente está numa fase de expansão, né? Hoje eu tenho uma agenda, né, graças ao nosso esforço, ao nosso trabalho, bem complicada. E aí, assim, mas você tem que ter mais gente, você tem que pôr mais... Eu falo assim, mas... Calma, né? Eu falo, mas é isso que eu quero? É isso que Exato. eu quero nesse momento? A gente tem a limitação, né, do nosso corpo, a gente tem a limitação da nossa mente. Então, é também saber se realmente é isso. Eu já fiz movimentos de crescer e diminuir pequenos na minha pequenina empresa. Eu sou agora eu virei uma empresa individual, eu era sócia do meu irmão, eram coisas completamente diferentes, hoje não faz mais sentido. E eu tenho essa convicção, eu não quero ficar grande demais, eu quero que eu tenha um mínimo de conforto para trabalhar, né? Mas eu acho que essa noção vem de onde? Do autoconhecimento, né? Eu acho que, nesse sentido, nós, mulheres, a gente está muito à frente, porque a gente costuma ser mais conectada com aquilo que a gente quer. Né? O homem, ele vai ali, ele parte, queima na largada e vai, né? Tá morrendo de cansaço. E aí ele vai, porque ele tem essa coisa meio do provedor, que também é uma coisa de uma sociedade machista, né? E esse é um ponto legal, porque se a gente observar, cansaço e aposentadoria, e cansaço está muito relacionado a doenças precoces de empresários. Como eu disse, né? É um público... Burnout, etc. E muita empresa boa, muita empresa que o sócio não consegue mais acompanhar e não consegue entender que é um momento dele parar. E muito do nosso trabalho é ser um psicólogo do empresário. Mostrar para ele, mas quanto vale tudo isso até agora? E qual que é a sua expectativa de valor? Mas agora vamos entender, de fato, o que são essas métricas que a gente pode trazer, mas você não precisa morrer, tá? Você não precisa ter... mais 2 AVCs. Você só vai ressignificar. Exatamente. Agora você precisa ressignificar, né, a sua estada. Como que vai ser o seu novo posto de trabalho, que você vai descobrir como é, né? Cris, e você falou, né, que muitas empresas nascem de forma na gambiarra, né? E a gente não vê o tanto que nós depositamos força e energia para crescer. E muitas vezes a gente nem sabe que tem valor. Eu tenho uma gestora, a empresa tem 4 anos e pouco, eu tenho uma gestora que tem 3 anos e pouco. Na pandemia, nós tivemos um crescimento gigante. E ela virou para mim e falou assim, talvez, para dar esse passo, não seria a hora de vender uma parte ou ações, procurar esse mercado? Na hora, eu falei, como assim, Bárbara? Eu carrego isso aqui, vou vender para quem, menino? Dá doida? Mas por quê? Eu estava tão no meu mundinho que eu não vi esse crescimento. Eu não vi que a empresa tem lucro, né, tem números. Eu não atentava tanto a isso, por não ficar nessa parte de gestão. E agora eu consigo ver. E com o trabalho dela, consigo ver mais ainda. Né? Você consegue perceber que tudo compra e vende. Tudo compra e vende. E olha que interessante o que a Lu falou, que foi uma grande dor da minha virada, né? Porque eu sempre fui consultora de compra e venda de empresa. Em algum momento eu fui empreender. Quando você tem que desapegar, não, mas dói, mas dói um tanto, que você fala assim, não, mas ninguém sabe avaliar a empresa igual eu. Ninguém sabe numa reunião do setor específico que é aço fundido com cobre, super específico, eu vou ter esse know-how. E quando a gente faz essa virada de chave, que é muito desse autoconhecimento que você comenta também, né, Cris? Qual que é a ambição do empreendedor? Aonde que ele quer estar? E quando a gente nasce a Baico, a gente tem uma ambição muito grande de ser um unicórnio por ser algo muito inovador no setor de compra e venda de empresa, algo que não é tão difundido ainda no Brasil. Eu falei, para dar certo, eu tenho que soltar. Para soltar vai doer, mas a dor é o que vai crescer, né? A dor de largar cresce. As dores do crescimento, né?
E é uma dor, no fato, emocional, né? Porque a dor física de estar ali trabalhando 15 horas por dia, ninguém está vendo, sábado, domingo, indo em feira, fazendo isso, que é uma dor física, mas a dor emocional também ela é algo muito, né, do controle do ego, digamos assim. Quando a gente controla o ego, a gente fala, poxa, se a Baicô der certo, eu vou dar certo. Então, eu vou torcer muito mais para o negócio. E hoje nós somos 70 pessoas. Porque você desapega e você começa a prosperar o conhecimento. E tem pessoas assim 1000 vezes melhor que eu em 1000 coisas, porque são tantos detalhes que tem que acontecer para que as coisas vão fluindo, né? E uma frase é muito legal que ela comenta. Antiga que eu li há muitos anos, que eu achava ótimo, que é assim, você quer mostrar que você é mais inteligente do que a pessoa que você contratou? Contrate alguém mais inteligente do que você, né? E tem uma outra piadinha, um meme, que tem um perfil que eu esqueci o nome é um bonequinho e ele fala coisas incríveis. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando da questão do empreender, que a gente tem que saber entender onde que a gente quer agir dentro da nossa expertise, quando é que a gente está se violentando e entrando em coisas que a gente não sabe fazer, essa questão do delegar, né? Tem um meme que é assim, trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai gostar do que você gosta. Então, assim, a gente precisa entender que a dimensão do trabalho, ela precisa de várias coisas. E aí eu queria ir para uma outra coisa que eu acho que a gente fala muito e que é uma expressão que já vem no feminino. A síndrome da impostora. Quando você fala, mas a minha empresa não vale nada. Vocês já depararam com a síndrome da impostora em algum momento das vidas de vocês? Acho que constantemente, né? A gente tem Jura? Disso, né? Como eu falei, eu trabalhei muito tempo como CLT, farmacêutica sênior, estabilizada. E aí, aquilo, não vou, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz, eu não tenho conhecimento disso. E eu vejo isso constantemente, assim, às vezes, para não deixar isso segurar e prender outras possibilidades, né? Isso também, né, de centralizar muito. A gente tem eu tenho essa dificuldade de delegar. Eu também. E de centralizar muito. Então, isso também é uma forma desse auto-boicote, né? E isso vai te prendendo. Fala assim, mas será que... meu companheiro fala muito isso, Marina, o bom é amigo do ótimo. Nem sempre tem que ser extremamente perfeito. Isso foi muito quando eu comecei com a linha de cosméticos. Eu comecei pequena, de forma mais artesanal, e hoje eu terceirizo, né, para ter o registro de Anvisa. Então, mas no começo, a farmacêutica metódica, não posso fazer isso, não posso, porque a Anvisa... Era o tempo todo, eu demorei quase 2 anos para lançar a marca de cosmético. Então, acho que tem hora que a gente tem que realmente... Quando eu fui... Desculpa te interromper, mas é porque eu me lembrei, quando eu fui sair da agência onde eu trabalhava, que meus blogs já estavam crescendo, eu estava virando outra coisa, e a coisa já estava muito clara para os outros, mas não estava para mim, né? Aí eu fui falar com o meu irmão mais velho, que meu pai já é falecido, então meu irmão mais velho era aquela pessoa, ele falou assim... Demorou, né? Né? E eu achei que eu estava contando uma coisa para ele que ia ser uma loucura, porque eu estava me tornando uma autônoma, sem nenhum pai, sem nenhuma mãe, com um filho, né? E eu estava viúva. Então, assim, eu era eu e eu. Eu me tornei empreendedora no momento menos recomendável, pelo menos como que você esperaria da história de alguém, né? E eu acho que é um pouco essa síndrome da impostora, porque eu nunca me vi como empreendedora. Só que eu trabalhei com publicidade durante 20 anos. E dentro da publicidade, o que você tem? Porque empreendedor não é só uma posição de trabalho. Empreendedor é uma postura, né? Quando você recebe uma campanha para criar, você tem que empreender aquela campanha, você tem que criar do zero, né? E nós como mulheres, quando a gente tem filho, né? O filho faz nascer uma empreendedora, né? A vida é um empreendimento, né? E às vezes a pessoa acha que está segura numa empresa, e às vezes essa empresa, de uma hora para outra, você pode ser mandado embora, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, quem se identificar com isso, como é que entra a cultura do descanso, né? Dessa coisa porque a gente aprendeu que o sofrimento está relacionado à vida do empresário, né? Eu acho que a gente já está desconstruindo isso um pouco. Eu vejo em vocês que já é uma nova geração que não está enxergando isso, né? Assim, não precisa sofrer tanto, né?
Assim, lá no Fuzil a gente costuma falar, hoje a gente tem uma colaboradora fixa e um outro freelancer. E a gente costuma falar que Felipe, né? Felipe é meu companheiro e sócio no Fuzil, que a gente hoje respeita o tempo humano. O meu período de TPM é insuportável, nem eu me aguento. Eu tenho cólica, eu tenho muita dor. Então, né, eu já sei mais ou menos esse período, eu diminuo os atendimentos nesses dias. Eu trabalhei muito tempo de plantão, escala 5:1. Eu levava meu corpo ao limite. Então, hoje, eu, né, tenho essa possibilidade de entender, estou extremamente esgotada. Você marca a TPM na agenda, né? Marco, exatamente. Exatamente. Para proteger quem está ao meu redor também, né, porque ninguém precisa, mas eu acho que é isso também, você entender e respeitar esse tempo. Não é porque, né, a gente, claro que eu tive Covid, por exemplo, fiquei uma semana, minha cabeça ficava, estou uma semana sem atender, mas meu corpo não dava conta. Então, hoje, a gente tem essa maturidade, essa possibilidade de não levar à exaustão, de se permitir descansar sem se culpar por isso. Tá? Então, hoje a gente conseguiu ter, claro que nem sempre é possível, mas sim, de ter esse descanso. Acho que a gente tem uma consciência hoje, com essa revolução da longevidade, que a gente precisa se preservar, porque a gente vai viver muito. Então, a gente não quer viver só muito, a gente quer viver bem, né? E a menopausa também é outra questão que precisa ser muito introduzida no mercado de trabalho, está começando a ser falada agora, né? E às vezes nós nem conhecemos os sintomas da menopausa, né? E o cabelo envelhece. Então, o processo, né, do climatério, da menopausa, também é uma mudança de textura capilar. Então, também esse entendimento, né, das mudanças fisiológicas, mas as mudanças externas também que acontecem. Quer falar, Luísa? Não, eu ia só complementar mesmo que, às vezes, meu time fala, essa é a semana de descanso, porque senão você não produz. Eu sou uma pessoa, nós, né, dessa área mais criativa, acho que é necessário o descanso. Tem hora que eu falo assim, eu preciso descansar. Até para você se alimentar de outras coisas. Quando você trabalha com uma área criativa, por exemplo, não dá, né? E casar me fez muito bem, porque eu não tinha essa noção. Aí meu marido fala assim, então, marque essa viagem e tal, porque eu acho que você está precisando. Ele já consegue reconhecer isso. Você já conseguiu um marido bom, né? Vamos combinar, menina, porque casar normalmente me exauria. Nunca foi muito bom para mim, não. Eu achei que eu fosse ficar sozinha, mas eu dei sorte, você acredita? Eu rezo todos os dias, quando eu chego, quando eu saio. Falo, Sério. Isso é muito legal, né? Alguém que cuida de nós, né? É porque, às vezes, nós estamos tão acostumadas, né, a sentar numa rodinha e falar mal dos maridos, que existe também. Porque a gente está acostumada a cuidar. E a gente não está acostumada a receber cuidado. Isso. Né? E lá é o contrário, entendeu? Ele que cuida, eu sou meio homem da relação. E aí... Eu achei um assim, mas morreu. Não, gente, mas é verdade, tem que rir, ué. É melhor rir do que chorar, não é? É. E aí ele consegue perceber isso, porque às vezes eu não quero me permitir e ele me força. Ele fala assim, Luísa, essa é a hora que você precisa descansar. Você já não está produzindo, sabe? Porque eu gosto de estar o tempo todo ativa, eu sou muito elétrica. Eu tenho essa noção muito clara em mim, assim, essa coisa de que eu preciso de descansos e às vezes eu falo, eu vou dormir 10 minutos. Como eu dou palestra, faço muitas viagens, às vezes eu chego num horário, peguei uma conexão, estou cansada. Gente, eu tenho 12 minutos, eu deito e durmo. E é isso, assim, eu entendo que eu preciso disso. Aí eu tenho minha terapeuta, eu tenho minha terapia, eu tenho minha ginástica. Ginástica, quando a pessoa fala ginástica, ela denota a idade. Mas eu acho que essa noção, né, essa questão do autoconhecimento, eu acho que os homens adoecem mais do que as mulheres no trabalho porque eles não conseguem enxergar esses sinais. Essa pausa, é verdade. Mas eu sou uma pessoa que quando eu estou de folga, né, descansando, eu estou de fato descansando. O mundo pode estar acabando, que eu estou descansando. É um aprendizado isso também. Você descansa? Mas o tempo de qualidade é muito importante, né? A minha experiência foi um pouco diferente porque nos 2 primeiros anos de Baicô, foi ininterruptamente o trabalho. Então, fui trabalhando. Aí, eu pifei e comecei terapia. Aí, a minha psicóloga me falou um negócio que foi um conforto para mim. Ela falou assim, Rafa, você já viu atleta olímpico equilibrado? Você vai ser desequilibrada por um tempo, mas aceite o seu desequilíbrio.
Entenda que o desequilíbrio por um tempo vai ser o seu equilíbrio. É entre o desequilíbrio e o equilíbrio, né? É um ciclo, assim, né? Aí eu falei assim, então ótimo, então eu vou trabalhar. Aí eu tive mais um gasto, trabalhei mais 1 ano com muita velocidade. Aí a Baicô tomou um corpo tão forte que hoje é muito tranquilo não estar lá, é muito tranquilo tirar 15 dias de férias. Eu tive uma viagem minha e da minha mãe que foi ótima, nós ficamos 15 dias viajando para um lugar que ela queria. E foi assim, uma coisa que você começa a falar assim, poxa, valeu a pena ter desequilibrado por um tempo, mas para ter agora doses de equilíbrio mais constantes, né? Mas foi uma opção, não foi tão saudável, mas o empreendedor tem hora que não acontece do modo que ele quer. Você não tem tanto dinheiro para empreender no início, você não tem tanto recurso, nem tantas pessoas confiam em você até que você tenha uma empresa maior. Então, hoje a gente tem profissionais com um timbre ainda mais calibrado dentro da equipe, mas essa autoridade e essa reputação ela foi criada pelo esse desequilíbrio que foi necessário. Muito legal isso que você falou. Reconfortante, né? Eu queria que vocês contassem, se tiver alguma história dessa para contar, porque é uma curiosidade que eu tenho. Quando um homem pergunta o que você faz, como que você sente como que vocês sentem que são recebidas? Com credibilidade? Tipo, cara, eu tenho uma marca que chama Fuzile, ela remete ao meu cabelo. Como que é a visão do homem, né? Eu sei que você tem um companheiro que é seu sócio, mas quando você vai contar para um homem o que você faz, você sente que essas pessoas entendem a dimensão da coisa? Vou dar um exemplo. Teve uma gravação de um documentário com a gente, que vai sair num canal de empreendedorismo, e aí o jornalista fez uma pré-entrevista antes para saber se o case se adequava. Se era bom. Sim, sim. Aí, no final, ele falou assim, Marina, desculpa minha ignorância, mas eu não imaginava que cabelo tinha tanta coisa envolvida. Então, assim, a princípio, por isso que eu falo, parece um salão, mas não é um salão. Então, quando entende, muda um pouquinho, mas eu tenho que explicar um pouquinho da história para ter esse entendimento de como que funciona o negócio. Mas, quando entende, tem uma surpresa. E eu tenho vários clientes homens, sim, que na pandemia, né, pararam de cortar o cabelo, por exemplo, se descobriram cacheados e hoje gostam dos cabelos cacheados. Eu tenho cabelo curto desde os 19 anos. A minha história tem a ver com uma transição também. Acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse cortado meu cabelo, porque meu cabelo era ondulado. Ele é aquele cabelo que não quer ser nem anelado e nem liso. Ele tem vontade própria, em alguns pontos ele levanta, enfim. E aí minhas irmãs faziam escova nos cabelos delas e faziam no meu. E eu não aguentava aquela história de fazer escova. E aí eu resolvi cortar o cabelo primeiro meio picado e depois eu cortei curto. Isso foi muito transformador. Eu nunca mais consegui deixar crescer. É muito definidor da minha vida, de quem eu sou, a história do cabelo. Então, assim, é como a roupa, né? Como a Estela estava falando aqui, a questão de onde a gente mora, onde a gente trabalha, a arquitetura, o que a gente comunica, é muito significativo. Nada disso é superficial, né? É verdade que existem camadas, histórias, enredos surpreendentes por trás de cada pessoa, né? E eu acho que nós, mulheres, a gente é um manancial disso tudo, né? Por a gente se conhecer melhor. Então, gente, homens, preparem-se, porque a gente vai ter que criar o Dia dos Homens, porque o Dia da Mulher já é todo dia. Vocês estão tudo... Desculpa. Obrigada, menina.